Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia, o estudo das religiões. Aula de hoje, novo método para o estudo da Bíblia. E no que consiste este método? Eu dividi a Bíblia do menor para o maior livro em quantidade de capítulos. Já estudamos 32 livros da Bíblia, com até 10 capítulos. As aulas estão todas aí no playlist, novo método para o estudo da Bíblia. E agora, os 34 livros restantes, eu comecei pelo livro de Gênesis e comentando os textos que nós colocamos no rodapé desta Bíblia. A Bíblia apologética com os apócrifos. Se você tem esta Bíblia, você pode acompanhar o estudo. Claro que eu não comento todos, porque são muitos comentários no rodapé. Eu vou selecionando aquele que eu entendo, que eu acho ser os mais importantes para te ajudar, para te orientar. Você que está começando agora, se você já tem um exemplar, abra no livro de Gênesis, que hoje nós vamos comentar o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 37 e 35. Diz assim o texto: E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: Porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. Bem, o texto trata de Jacó, quando Jacó recebeu a notícia dos seus filhos de que José era uma mentira, né? Eles disseram para Jacó que José havia morrido. Na verdade, ele não havia morrido. Eles venderam José para mercadores e José foi parar lá no Egito, mas inventaram esta mentira para Jacó. E Jacó ficou muito triste. Então aí Jacó diz estas palavras. O importante desse texto é a partinha final, onde diz: Porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. E assim o chorou seu pai. Bem, então o que acontece? Existe um grupo religioso, as Testemunhas de Jeová. E esse grupo religioso nega a existência do inferno. É isso que nós vamos comentar com base neste texto. O fundador do movimento, o Charles Taze Russell, que nasceu em 1852, quando foi no ano de 1872, ele funda o movimento, que hoje é conhecido como Testemunhas de Jeová. E diz a história que ele foi debater com um ateu sobre a existência do inferno, e o ateu o convenceu, e a partir dali ele também tornou-se incrédulo, passou a negar a existência do inferno. Mas nós vamos provar no texto que o inferno existe de fato. Vamos para o texto? Então veja, Testemunhas de Jeová dogmatizam a palavra Sheol, dizendo que significa única e exclusivamente sepultura comum da humanidade. Então veja, essa palavra Sheol, ela não existe no plural. Isso é importante. Você que está estudando hebraico comigo, hebraico para iniciantes, nós vamos chegar lá nessa palavrinha Sheol. Significa habitação daqueles que já deixaram o corpo, habitação dos mortos. Nós já aprendemos também que existem 3 tipos de morte. Morte espiritual é a situação dos incrédulos. Morte no sentido de deixar o corpo, né? Quando você sepulta o corpo da pessoa, não a pessoa. E morte eterna, que é a condenação eterna. Aliás, a Bíblia foi escrita para nos livrar da morte eterna. Então a palavra Sheol
ela só existe no singular, porque só existe um mundo dos mortos. Para sepultura, existe uma outra palavra na língua hebraica, kever, que também tem a sua palavra na língua grega. Nós já aprendemos, por exemplo, tafos, nema, meion, são palavras diferentes, porque na língua grega, para Sheol, foi traduzido pelos rabinos por volta do ano 285 a.C., a Septuaginta, que eu já falei sobre ela também, que significa a tradução dos 70, foi traduzido para Hades, que era a correspondente na língua grega, a habitação dos mortos, porque, como eu disse, na língua grega existem outras palavras para sepultura. Então vamos para o nosso comentário. Um detalhe importante: dogmatizar significa dar um único sentido para uma palavra. É como se colocar uma camisa de força numa palavra, querer dar só um sentido para aquela palavra e o sentido desejado ainda pelo grupo. Então veja, eu já falei aqui que não existe no mundo uma pessoa sequer que tornou-se testemunha de Jeová só lendo a Bíblia. Não tem, porque é uma religião inventada. Porém, existem milhares de pessoas que aceitaram Jesus, o plano da salvação, tiveram um encontro com Cristo só lendo a Bíblia. A minha família, por exemplo, é uma delas. Mas vamos em frente. Resposta apologética. No hebraico, o termo traduzido na ACF, ou seja, Almeida Corrigida Fiel, por sepultura, também é Sheol, que é correspondente à palavra grega Hades, cujo significado é mundo invisível dos mortos. Então, isso é importante. Veja que Jacó, ele disse que ia descer para a sepultura para... Vamos ver o texto, melhor ver o texto. Deixa eu voltar lá no texto. Olha só o que ele fala. A partir aqui, porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura, assim o chorou seu pai. Então, olha, porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura, até o Sheol. Então, ele tinha uma noção da habitação dos mortos, porque se fosse uma sepultura como nós temos hoje, no cemitério, não teria sentido ele encontrar com José, porque José nem ali mais estava. Segundo o relato dos seus irmãos, ele havia sido morto por uma fera. Então não tinha como ele encontrar com o seu filho na sepultura. Mas no mundo dos mortos, sim, aí um dia ele iria encontrar com José. Foi isso que ele quis falar. É isto que a palavra significa. É importante isso daí, o significado da palavra na língua original. Mas vamos em frente. Antes da vinda de Cristo, o Sheol se dividia em duas partes. O lugar dos santos era chamado Seio de Abraão, Trono da Glória e Jardim do Éden. A outra parte era o inferno, lugar de tormento, consciente dos perdidos. E isso nós vemos em Lucas, capítulo 16, de 19 a 31. Então, Lucas, capítulo 16, de 19 a 31, Jesus conta a história do rico e Lázaro. Embora o título nas nossas Bíblias venha como se fosse uma parábola, numa parábola normalmente não é citado o nome de pessoas, mas ainda que seja uma parábola, parábola não é sinônimo de mentira. Parábola é um método de ensino de verdades eternas, de verdades espirituais. Então Jesus, a maior autoridade, está falando, está ensinando sobre a existência do mundo dos mortos. E ele ensina que lá existia uma divisão, uma parte chamada Seio de Abraão
e outra parte chamada lugar de tormento. Então as pessoas piedosas que temiam a Deus, quando deixavam o corpo, iam para a parte do Sheol chamada Seio de Abraão, o Jardim do Éden. E a parte que não temia Deus iam para o lugar, ficavam no lugar de tormento. É só ler o texto de Lucas 16, a partir do 19, você vai ver exatamente o que eu estou falando, o que Jesus estava ensinando. Mas vamos em frente. Na referência em estudo, fica claro que Jacó não considerava o Sheol como simples sepultura, mas um lugar na região inferior. Prova disso é que ele desejou ir ao Sheol para encontrar-se com José, seu filho querido. Jacó não esperava encontrar seu filho na sepultura, mas em outro lugar, no mundo invisível dos mortos. Aí vem a citação de novo, Lucas, verifica lá, 16 e 23. Sendo assim, Sheol não pode significar simplesmente a sepultura comum da humanidade, como querem as testemunhas de Jeová. Elas lançam mão desse artifício, dessa interpretação, dogmatização da palavra, para negar a existência do inferno. Temos muitas outras referências que tratam do assunto. Nas próximas aulas, nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre essas questões, principalmente quando estivermos nos evangelhos, nos ensinamentos de Jesus, nós vamos ver melhor esta condição, esta interpretação, tá bom? Mas, infelizmente, e não são só as testemunhas de Jeová, não, que negam a existência do inferno. Os adventistas do sétimo dia também negam a existência do inferno. Mas nós, o cristianismo histórico, o cristianismo ortodoxo, aceitam sim a existência do inferno, acreditam na existência do inferno, porque o ensinamento foi nos dado pelo próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Na próxima aula nós vamos continuar o nosso estudo. Se você ainda não tem um exemplar desta Bíblia e se você quiser adquirir um exemplar, é só acessar o nosso site, o www.icp.com.br, www.icp.com.br. Eu vou deixar o link aí do site na descrição, é só clicar nele e você vai direto para o site, tá bom? Vou deixar também o link do canal. Continue me ajudando, copie o link, cole lá no teu WhatsApp, no teu Facebook, Instagram. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da genuína, da poderosa palavra de Deus. E se você ainda não é inscrito no canal, dá um toque aí na inscrição e no sininho. Assim, quando eu subir a aula, você já é avisado. Todos os dias eu subo uma aula para ajudar você no conhecimento, no aprendizado da palavra de Deus. E não se esqueça, sempre de terça e quinta, às 8 da noite, nós temos 1 hora de aula ao vivo. Eu abro aqui a salinha de bate-papo, você poderá fazer a sua pergunta. Está sendo uma bênção o nosso trabalho ao vivo, tá bom? Dá um likezinho aí, um joinha, me ajude a divulgar, a levar a palavra de Deus para aqueles que ainda não tiveram esse privilégio, tá bom? Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.